Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. E nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e estamos na 12ª aula. E a aula nessa presente videoaula, nós vamos tratar da escolha do referencial teórico. Evidentemente, vamos de novo, né? Já fizemos toda a primeira parte, né, que foi fazer as gravações, com todos os critérios que já foram apresentados aqui, tomamos todas as precauções, todos os cuidados, as regras foram seguidas, e aí agora estamos analisando o material, que é uma segunda etapa, né? Então, nesse momento aqui do referencial teórico, eu diria o seguinte, vai depender muito do que você esteja pesquisando, né? Vamos entender aqui a questão. Se eu entrevisto as pessoas, ou se eu tomo o depoimento delas como história de vida, mas a partir de determinados interesses, e aí vamos de novo, vamos supor, se eu faço, pegando o exemplo que eu já trabalhei aqui no nosso módulo interdisciplinar, que é pegar entrevistas, coletar entrevistas e depoimentos de professores de uma determinada escola. Ora, está na cara que o meu objetivo central ali é fazer uma história da educação, tendo como referência, objeto de estudo, aquela escola. E aí eu posso pensar se eu estou entrevistando ex-professores daquela escola ou professores que estão atuando naquele momento na escola, né? De qualquer maneira, a distinção aí seria que se eu entrevistar professores que estão efetivamente atuando, vamos lembrar que eu preciso de uma carta de anuência da escola, se eu entrevistá-los dentro da escola, etc. Principalmente isso, né? Lembrando sempre das situações aí que devemos ter preocupações. Pois bem, se eu estiver fazendo isso, então, evidentemente, eu estou pensando numa história da educação ali. Aí eu posso pensar, se nos depoimentos que eu coletar, minha preocupação central, e até mesmo na hora de colher esses depoimentos, se eu vou direcionar o depoente para falar desse assunto, ou seja, se eu quero pensar uma história da educação, então o que vai acontecer? Eu vou começar a coletar esse depoimento, mas sempre que for o caso, eu vou colocar na pauta ali para que a pessoa fale um pouco mais a respeito de como essa pessoa lecionava, como dava aula. Ou mais especificamente ainda, não, eu quero saber não da história da educação nessa escola, mas sim de uma disciplina específica. Então eu quero saber como é que se lecionava ciências nessa escola. Então, obviamente, só vou entrevistar professores ou professoras da área de ciências. Não, eu quero saber como se lecionava história nessa escola, também novamente, somente professores. Não, eu quero saber como é que se lecionava matemática. Então, essa preocupação vai ter que aparecer. Então, até a escolha, né, dos depoimentos vai ter que ser nesse sentido. Ora bola, se eu quero saber da história da educação matemática numa escola, obviamente não me adianta em nada entrevistar professor de geografia. Óbvio, né? Me parece algo que seja sem discussão. Quer dizer, o contrário é verdadeiro. Não, eu quero saber como é que se leciona geografia. Então eu dispenso matemática, dispenso história, dispenso língua portuguesa. E assim sucessivamente. Então, o primeiro lugar é isso. Ora, se eu estou, então, trabalhando uma pesquisa, se eu estou realizando uma pesquisa de tentar entender como é que se ensina a matemática, ou geografia, ou língua portuguesa, etc., obviamente, quando eu penso no referencial teórico, eu vou buscar, então, na própria internet, em bibliotecas virtuais, etc., produções acadêmicas que trabalhem com isso. Então, ou seja, eu vou procurar lugares, se eu quero saber como ensina matemática, então eu vou procurar publicações sobre educação matemática, para poderem ver como é que essa discussão se dá e como eu vou analisar aquele material que eu estou trabalhando ali, que eu acabei de levantar, né, entrevistando 3, 4, 5 professores. O mesmo vai acontecer
em relação à língua portuguesa, história, geografia, etc. Se, ao contrário, eu estou trabalhando, aí vamos sair da escola. Não, agora eu quero trabalhar, entrevistar pessoas de uma determinada comunidade. Vamos supor, de uma rua ou de uma praça, alguma coisa do gênero. Então eu vou estar trabalhando o quê? Uma história social. Ou seja, eu quero saber como as pessoas vivem em sociedade ali, quero saber como as pessoas convivem, quais os dilemas, quais os problemas enfrentados, quais as soluções que encontraram. E para isso, de novo, novamente, a minha pesquisa para um referencial teórico vai ser de história social. Reparem que, aí nesse caso, pensando aí no segundo exemplo, e mesmo no caso ao entrevistar professores, muita coisa vai ser falada e que, tecnicamente, eu posso até dispensar. Isso vai estar no registro, sem dúvida alguma, tá? Mas a minha preocupação maior é saber a vida em sociedade, por exemplo. Ou, no caso do primeiro exemplo, saber de como se ensina esta ou aquela disciplina. Então, quer dizer, mesmo que eu pegue o depoimento de pessoa por pessoa, de indivíduo a indivíduo, e que essa pessoa fale inúmeras coisas sobre a sua história de vida, efetivamente eu vou me debruçar sobre aquilo que eu tenho como objetivo. Então, efetivamente, vamos colocar da seguinte maneira, vou pensar na situação B, né, que nós estamos tratando. Eu quero saber da história social de uma pequena comunidade. Ora, é lógico que as pessoas, quando vão dar o depoimento da sua história de vida, evidentemente vão falar muitas das vezes coisas muito pessoais e tal, e às vezes muito íntimas às vezes, e que efetivamente talvez não contribua muito. Mas, claro, como depoimento ele é válido. Agora, efetivamente eu quero buscar, e aí também eu vou estimular também, aí é o contrário, né? Como é que essa pessoa vê os seus vizinhos, como é que ela tem a vida ali em torno daquela rua, de uma praça, de uma pequena vila, pouco me importa. Então, sempre o pesquisador, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, essa escolha do referencial teórico, ela pode não estar totalmente definida no início, porém, eu tenho que ter uma visão mínima que seja lá no início, quando eu vou fazer a entrevista. Então, se eu quero uma história social, se eu quero uma história, vamos pensar agora no terceiro exemplo, se eu quero uma história cultural, das festas, dos valores, do artesanato, dos bens imateriais daquele lugar, é lógico que eu vou colher os depoimentos das pessoas, mas eu já tendo isso em mente, ao colher esses depoimentos, o que eu vou fazer? Eu vou direcionar essas entrevistas para aqueles temas que me interessam. Então, na hora que a pessoa começar a falar da sua vida, contar a sua história, eu vou perguntar, mas e as festas que você participava? Tinha alguma festividade aqui da cidade, da vila? As pessoas faziam festa junina, Natal, Carnaval, pouco importa, sabe? Então, esse tipo de coisa é importante ser coletado, mas o pesquisador é que vai direcionar. Por quê? Porque mais à frente ele não, eu quero trabalhar com história cultural. Então aí eu vou, nesse momento, já recolhido os depoimentos, já feitos os devidos registros, as transcrições, bom, agora então eu vou pegar o material teórico para trabalhar isso, sabe? Lógico, se eu puder trabalhar, pegar antes, coletar antes esse material, melhor ainda. Agora, de qualquer maneira, isso já tem que estar direcionado. Ou seja, não vai ser uma perda de tempo se você faz uma história, colhe um depoimento qualquer, para depois verificar o que você vai trabalhar. Né? Não pode ser dessa forma. Até mesmo se o que você estiver interessado é a biografia. Então, por exemplo, você quer contar a história da vida de 2 ou 3 pessoas daquele lugar. Mini biografias de 2 ou 3 pessoas. Aí tudo bem, aí você deve direcionar o tempo todo o relato para a vida delas, em relação ao ponto de vista delas mesmas. E depois, é claro, pegando outros relatos, outros dados, tentar reunir tudo isso. Então, reparem, de qualquer maneira, essa preocupação ela deve aparecer no início, quando você já tem mais ou menos a ideia do que você quer trabalhar. Se puder recolher esse material, fazer esse levantamento bibliográfico antes, melhor ainda, porque você vai ter na mão esse material e com ele você vai poder trabalhar melhor. E por fim, aí sim, você vai ter todo o referencial teórico
para se debruçar e poder analisar todos aqueles depoimentos que você coletou. Então, quer dizer, é assim que tem que ser, senão realmente passa a ser um trabalho completamente estéril, tá bom? Então a gente encerra essa nossa 12ª aula e até a próxima vídeo. Abraço a todos.